E aí, galerinha, tudo bom? Como é que vocês estão? Estudar é bom, né? Eita, trem bom. Vamos continuar nosso papinho com análise combinatória? O que vocês acham? Vamos descer o sarrafo? Olha só, deixa eu abrir aqui. Aí. Vamos abrir aqui o nosso quadrinho. Cadê? Alt S. Compartilhar. Tá aí na tela, galera. Então, onde é que a gente parou? Vamos lá. Princípio aditivo. Qual a diferença? Qual a diferença do princípio aditivo para o princípio multiplicativo? E aí, para falar um pouquinho disso, olha o que eu tenho aí. Ó. Mais um probleminha. Quantas peças de dominó existem? Quantas peças de dominó existem? Dá uma pensadinha aí. Mas não porque você jogou dominó alguma vez na sua vida, mas pensa na estrutura do dominó. Quantas peças existem? Qualquer coisa, aperta uma pausa aí e vai dar uma brincada com esse exercício. Que esse aí é pequenininho, mas é bonitinho, né? Eita! Beleza? Deu uma pensada aí? Vamos pro quadrinho? Cadê meu quadro? Tanta janela aberta, cheio danada aqui. Então vamos lá. Bom, como é que funciona uma peça de dominó, né? Deixa eu até desenhar uma aqui. Qual que é o número do exercício para seguir a sequência? Exercício 7. Então, uma pecinha de dominó, eu vou desenhar ela aqui, mais ou menos, olha só. Ela é assim, né? Um retângulo dividido ao meio, e esse retângulo tem duas marcações, né? Digamos, aqui tem dois furinhos, e aqui tem um furinho. Então, essa daí é uma possível pecinha de dominó, né? Mas eu também posso ter essa pecinha aqui, ó, dá uma olhada. Temos que ficar atento, olha só. Porque, assim, essa é uma dica da análise combinatória, né? Quando você tem alguma dúvida em fazer alguma contagem, experimente o problema. Igual eu estou experimentando, eu estou pensando aqui em possíveis pecinhas de dominó. Olha só. Essa aqui tem a marcação 2 e 1, essa aqui também tem a marcação 2 e 1. Mas olha aí, o fato dela estar girada, invertida, aí, uma rotaçãozinha aí de 180 graus, não faz com que elas fiquem diferentes. Olha só. Esse é o problema. Tá vendo aí? Então dá uma pensadinha aí, ó. Aí eu vou aproveitar, vou fazer o seguinte, eu vou colocar elas uma do lado da outra. Vamos pôr elas aqui, ó. Pronto. E observe, essas duas pecinhas, elas são, na verdade, idênticas, né? O fato de ela ter tido uma rotação de 90 graus não faz com que as pecinhas fiquem diferentes. Então, devemos tomar esse cuidado para fazer a contagem. Então, ó, de modo geral, vamos assim pensar. Então, de modo geral, vamos pegar aqui uma possível pecinha, olha só. O que pode acontecer aqui, digamos, na marcação superior, ó, nessa marcação aqui. Aqui eu posso ter a lona, né, não marcar nada. Eu posso fazer uma marcação, ou posso fazer duas, ou posso fazer três, ou quatro, ou cinco, ou seis. Essa daqui, eu vou falar para você assim, ó, toma cuidado. Porque a marcação dessa aqui de baixo depende da marcação que for feita em cima. Exatamente por causa desse giro, né? Para não acontecer de você contar as duas peças como estão aqui listadas em cima, como se fossem peças diferentes, ok? Então, nós vamos separar em casos. Essa é uma outra estratégia. Para não dar ruim,
separe em casos toda vez que você tiver dúvida na contagem, ok? Como assim separar em casos? Vamos pôr aqui, ó. Vou eu desenhar minha pecinha de dominó de novo, ó. Agora não mais caso geral. Então vamos supor aqui, pira, moça, que eu sou quase um Picasso, olha só. Alguém? Aqui é desenhador, rapaz, pira. Deixa eu tentar desenhar um retângulo mais bonitinho aqui. Então vamos pensar o seguinte, aqui em cima, digamos que você não fez marcação nenhuma, tá? Então aqui você não fez marcação nenhuma. O que pode acontecer aqui embaixo? Aqui embaixo eu posso combinar 0 com 0. Essa é uma peça, né? Eu posso combinar o 0 com 1, 0 com 2, 3, 4, 5 e 6. Dessa forma, nós estaremos montando aqui um total de 7 peças de dominó. 0 com 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6. 7 peças, ok? Beleza. Ou nós poderíamos ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Nós poderíamos ter aqui, ó, separando. Digamos, vou pôr verdinho para seguir o padrão ali, ó. Digamos que aqui você fez a marcação com o número 1, tá vendo? Então, digamos, aqui você fez a marcação com o número 1. O que você pode marcar aqui embaixo? Se você marcar 0, vai aparecer a peça 1, 0. Entretanto, observe, a peça 0, 1 ou 1, 0, ela já foi contada aqui em cima. Ela está entre esses 7 casos, né? Ó, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 4, 5, 6. 0, 1 já está aqui. Então, 1, 0 não convém você contar porque é a mesma peça. Essa peça já foi contada. Então, aqui está faltando contar, ó, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Formando assim um conjunto de outras 6 peças distintas das 7 peças que você obteve no primeiro conjunto. Tá vendo aí? Segue o bonde. Vamos pensar mais uma possível pecinha. 1, 2, 3, 4. Tentar desenhar elas aqui de tamanho uniforme, que é outra coisa, né? As pecinhas de dominó, pela forma e pela cor, elas não são distinguíveis. Elas são distinguíveis pela marcação. Então, aqui eu posso fazer, ó, uma marcação de 2 furos, ó. Então, aqui pode rolar 2 furos. E o que pode rolar aqui embaixo? Aqui embaixo, ó, 2, 0. 2, 0 já foi contado aqui em cima quando contamos o 0, 2. Ok? 2, 1 nós já contamos quando contamos aqui no segundo bloco o 1, 2. Ok? Então, 2, 0 já foi contado, 2, 1 já foi contado. Está faltando a gente contar o 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. Totalizando agora, olha só, um total de 5 peças. Então, já dá para a gente observar o padrão, o que está rolando. No primeiro caso, eu tenho 7 peças, no segundo 6, depois 5, depois 4, depois 3, depois 2, e por último, a última peça, que é a peça 6, 6. Quando você fizer a escolha verde de 6 furos, 6 marcações, a única peça faltante seria a peça 6, 6. Então, ó, podemos assim discursar, ó, aqui faltou o ou, né? Então, de modo análogo, vamos pôr assim, ficar mais elegante. Procedendo de modo
análogo, construiremos, vou pôr assim, né? Construiremos os demais casos. Então, beleza, os demais casos. O total de peças, ele vai ser o quê? Olha só. 7 mais 6, mais 5, mais 4, mais 3, mais 2, mais 1. Olha só. Não é o 7 fatorial, mas é uma soma, tá vendo? É uma soma interessante. Para somar esses caras aí, a gente pode somar de um por um, ó. 10 mais 10 dá 20, 21, com 7, 28. Então, nós temos 28 peças. Ou então, poderíamos usar um pouquinho de progressão aritmética. O que vocês acham? Ó, isso é uma PA de razão 1 fofinha, ó. Mas eu não preciso saber da razão, porque a soma dos termos de uma PA diz o seguinte: a soma dos termos de uma PA vai ser o primeiro termo mais o último, vezes o tanto que tem, dividido por 2. Então, aqui vai ficar 7 mais 1 dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 7, 28 peças de dominó distintas existem, tá vendo? Então, aqui a dica é: cuidado, porque a ordem dos objetos podem não fazer diferença para os objetos. Separe em casos, quando você tiver dúvida, quando você observar que pode ser que tem algumas coisas que você esteja contando repetidamente. Então, separe os casos, conte um por um, e quando você conta, observe que você tem uma soma de termos diferentes, né? Porque o princípio multiplicativo, de novo, qual que é a essência do princípio multiplicativo? Lá no princípio multiplicativo, o que é o 8 vezes 3? 8 vezes 3 seria 8 mais 8 mais 8. Então, seria a soma de iguais algumas vezes. Igual 8 vezes 3 seria a soma de 8 com 8 3 vezes. Então, se um deles deixa de ser 8, por exemplo, ele fica valendo 7, 8 mais 7 mais 6 não é mais 8 vezes 3, e isso se torna o que chamamos de princípio aditivo, tá bom? Então, normalmente, quando eu não consigo colocar todos no mesmo bloco, todos os termos, todos os agrupamentos no mesmo bloco de contagem, isso vai gerar, certamente, uma soma, um princípio aditivo. Ou seja, o princípio multiplicativo também é um princípio aditivo, se você for olhar, mas seria a soma de iguais. O princípio aditivo seria a soma de coisas que não são iguais, beleza? Um exemplo outro aqui muito interessante seria, ó, numa reunião havia um certo número de pessoas, tá vendo? E todos os presentes apertaram as mãos entre si. Sabendo que ao todo foram feitos 66 cumprimentos, calcule o número de pessoas presentes à reunião. Então, ó, imagine que você é uma dessas pessoas presentes, né? Eu não sei quantas pessoas tem nessa festa, então vamos organizar nossa contagem aqui, ó. Eu vou chamar de N. N seria o total de pessoas na festa, certo? Beleza. Então, imagine que você é uma dessas pessoas, ok? Você é uma dessas N pessoas. Você vai apertar a mão de quantas pessoas nessa festa? Vamos pensar assim, ó, você só não aperta a sua própria mão, concorda? Então, você vai apertar a mão de todas as outras pessoas, exceto a sua própria mão. Então, a primeira pessoa da festa, digamos que essa primeira pessoa é você mesmo, então você vai fazer N menos 1 apertos de mão. Tudo bem? Segue o bonde. Aí,
Tá, então vamos pôr assim, como se fosse aqui, ó. Você tá aqui, a primeira pessoinha, certo? Aí vamos desenhar outra pessoinha aqui. Eu não sou muito bom de desenhar pessoinhas. Então, essa pessoinha aí, né, ela fez N-1 apertos. Inclusive, ela apertou a mão da pessoinha azul, certo? Então, a pessoinha azul, o que vai acontecer? Ela vai apertar a mão de todas as pessoas que estão aqui adiante, menos a mão da pessoinha cor-de-rosa. Então, teoricamente, a pessoinha azul teria N-1 possibilidades de aperto de mão, menos o aperto de mão da pessoa rosa, porque esse aperto de mão já foi contado. Então, a gente vai ter aqui outros N-1 apertos de mão. Ok? Então, vamos pensar aqui uma outra pessoinha, uma pessoinha, digamos, dourada. Fica olhando aí. Ó. A pessoinha dourada, ela já apertou a mão da pessoa rosa e ela já apertou a mão da pessoa azul. Então, ó, vamos assim pensar de forma mais simples. A pessoa dourada, ela não vai apertar a mão de quem? Ela não aperta a mão da pessoa rosa. Por quê? Porque você já fez essa contagem. Ela não vai mais apertar a mão da pessoa azul e ela não vai apertar a própria mão. Então, de todas as pessoas presentes na festa, ela vai apertar a mão de N menos 3 pessoas. Segue o bonde. Tchum, tchum, tchum. E aí vamos observar o que acontece, digamos, com a última pessoinha. A última pessoinha, na verdade, ela já apertou a mão de todo mundo, não é? Tá, então vamos pensar na penúltima pessoinha. A pessoinha, digamos, verde. Aqui a pessoinha verde. Então, quando chegar na pessoinha verde, a pessoinha verde ela vai dar o último aperto de mão. Só tem mais um. O último aperto de mão vai ser o aperto de mão com a pessoinha preta. Então, sendo assim, nós vamos ter aqui um último aperto de mão da pessoinha verde, né? Vamos assim. E a pessoinha de preto, a gente não precisa fazer a contagem, porque ela já apertou a mão de todas as outras pessoas anteriormente. Feito isso, nós estamos somando aqui, em outras palavras, ó, N-1, N-2, N-3, e assim sucessivamente até chegar no 1. Poderíamos aqui, deixa eu separar essa galera aqui, a minha parte desenhística, meus dons desenhísticos de Picasso. Então, na verdade, é a mesma coisa que está somando 1, mais 2, mais 3, lembrando que a ordem dos tratores não altera o viaduto, até N-1. E o que eu tenho aqui? Eu tenho uma soma de termos de uma progressão aritmética. E a soma de termos de uma progressão aritmética, como é? Ó, é o primeiro termo, mais o último, vezes a quantidade de termos, nesse caso eu tenho N-1 termos, dividido por 2. Aqui, no parênteses, ó, 1 menos 1 cancela, e aí vai sobrar N vezes N menos 1, dividido por 2, que vai me dar o total de apertos na festa, de apertos de mão. Só que, por outro lado, o total de apertos de mão, nesse exercício, deixa eu escrever aqui, por outro lado, esse número de apertos de mão, olha lá, é 66. Então, o que eu tenho? N vezes N menos 1, dividido por 2, tem que ser igual a 66. Então, passa o 2 para lá multiplicando, a gente vai ter N vezes N menos 1, que é igual a 66 vezes 2, 2 vezes 6 dá 12, mais 1, 13, 132. Olha só.
Então, para resolver agora, você pode fazer a distributiva, que vai cair numa equação de segundo grau, ou então você pode observar que n e n-1 são números consecutivos. Então, você pode pensar assim, poxa, quais seriam os dois números consecutivos, que a hora que eu multiplico, dá 132? Vai pensando aí. Ou então, nós poderíamos fazer a distributiva ali, ó. N vezes n dá n ao quadrado, n vezes menos 1 dá menos n. Isso tem que ser igual a 132. Isso é equivalente a n ao quadrado menos n menos 132 igual a zero. Então, ó, ou você resolve essa equação aqui do segundo grau, deltinha básica, ou você pensa em dois números consecutivos que o produto dê 132. Eu tenho um palpite aqui, olha só. Se a gente pega aqui no rascunho, ó, 12 vezes 11, olha só. 12 vezes 1, 12 vezes 1, bateu, fechou, olha só. 132, olha só. Então, podemos assim concluir. Note que n tem que ser, n é o maior deles, então n vai ser igual a 12, né? Ou seja, nesta festa, haviam 12 pessoas. Mais um foi para a conta, né, galera? Tranquilaço? Deixa eu arrumar esse S que ele ficou feio. Opa, paguei, foi tudo. 12 pessoas. Rapaz, errei o S de novo. Apertei o botãozinho aqui sem querer, gente. Aí, ó. Pronto, mais um foi para a conta. Princípio aditivo mais uma vez. Vamos lá. De quantas maneiras distintas, exercício 9, de quantas maneiras distintas podemos colocar dois reis, um branco e outro preto, em um tabuleiro de xadrez de modo que eles não se ataquem? E se os dois forem brancos? Então, peraí. Vamos pensar aqui num tabuleiro, né? Bom, para eu não perder tempo de vocês verem eu desenhando o tabuleiro, eu vou pegar um na internet, tá? Vou apertar a pausa aqui, deixa eu procurar. Cadê? Achei. Galera, aí, ó, vocês nem viram eu apareci com um tabuleiro aqui, eu pesquisei um na internet, ó. Agora chegamos num ponto crítico da análise combinatória, que pode ser que você esqueça algum caso para trás. Porque tem restrições que são explícitas e tem restrições que são implícitas. O rei no tabuleiro, bom, eu não pus aí as regras do tabuleiro, mas o rei ele anda uma casinha em qualquer direção. Para frente, norte, sul, leste, oeste, noroeste, nordeste. Ele anda na diagonal, mais uma única casa. Então, para que um rei não ataque outro rei, eu não posso ter o segundo rei na vizinhança, ali na vizinhança direita, esquerda, cima, embaixo, nordeste, de onde eu colocar o rei. Então, onde é que eu posso colocar o meu primeiro rei? Tá, eu vou por cores mais vivas aqui. Tá, eu poderia colocar o rei aqui, ó. Digamos, deixa eu melhorar aqui. Eu poderia colocar o rei 1 aqui, na lateralzinha, né? Mas para eu colocar esse rei 1 aí, ó, o rei 2, ele não poderia vir aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui. Tá vendo? Então, olha só. O rei 2, ele não poderia ser colocado
em nenhuma posição de ataque. Tá vendo? Mas, se o rei 1 não tivesse encoladinho na lateral, poderia o rei 1 vir aqui no canto. Se o rei 1 estiver no canto, o rei 2, ele não pode atacar aqui, ele não pode ser colocado nem aqui, nem aqui e nem aqui. Tá vendo? Agora, se o rei 1 não estiver na borda, se o rei 1 não estiver no canto, por exemplo, o rei 1 pode estar dentro do tabuleiro aqui em alguma posição, tá vendo? Se assim for, o segundo rei não pode ser colocado nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui também, nem aqui e nem aqui. Observe, eu tenho 3 casos, temos 3 situações, beleza? Então, vamos pensar o seguinte, vou separar assim. Primeiro caso, vamos pensar o primeiro caso, que seria rei. Bom, quais são as cores? Eu esqueci. Deixa eu olhar ali. Um branco e um preto. Então, vamos pensar o seguinte, importa qual que você põe primeiro, porque aqui eu vou ter 2 ordens de contagem, né? Eu escolho o rei preto para colocar primeiro, depois coloco o rei branco. Mas eu poderia escolher o rei branco e depois colocar o rei preto. 2 ordens de contagem. Essas ordens de contagem são importantes para a contagem? Responde aí. Tá, então eu vou colocar o rei preto primeiro e o rei branco depois. Essa vai ser minha ordem de contagem, tá? Então, vamos pensar assim, qual que é o primeiro caso? O rei preto na lateral do tabuleiro. E aí, vamos separar do tabuleiro. Vamos separar aqui menos canto, né? Por quê? Porque a minha segunda escolha... Opa, esqueci de devolver o quadro aqui, né? Então, olha só escrevi isso aí, ó. Primeiro caso, rei preto na lateral do tabuleiro, menos canto. Por quê? Porque se o rei tiver preto no canto, as opções do rei branco são diferentes. Então, olha só. Se o rei preto estiver na lateral, as opções de rei branco são diferentes das opções de rei branco se o rei preto estiver no canto. Tá vendo? Tudo bem. Então, ó, quantas opções eu tenho para minha primeira escolha? E quantas opções eu tenho para minha segunda escolha? Lembrando que a minha primeira escolha seria posicionar o rei preto. E aí eu vou dizer assim, a minha segunda escolha seria posicionar o rei branco. Então, se eu for colocar o rei preto na lateral do tabuleiro, que é a minha primeira escolha, eu vou ter lá, ó, quantas opções de canto, de borda, olha só, de lateral. Das 8, tira esse canto aqui, tira esse canto aqui. Então, você vai ter 6 opções. 6 aí. 6 na sua esquerda, 6 na sua direita. Olha só, eu tenho 6 escolhas. Aqui eu tenho 6 escolhas. Eu vou ter 6 escolhas no topo e vou ter 6 escolhas aqui embaixo. Então, eu tenho 4 vezes 6, 24 escolhas, possibilidade para o rei preto. Quando eu colocar o rei preto, o tabuleiro ele é 8 por 8, né, galera? O tabuleiro do xadrez, então ele tem 64 casinhas. Eu não posso colocar, deixa eu ver se fica legal o pincelzão aqui. Eu não vou poder colocar o meu rei em nenhuma dessas casinhas aqui, ó. Qual rei? Rei branco.
eu não vou poder colocar ele em nenhuma dessas casinhas. Então, das 64 possibilidades, eu tenho que tirar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui, das 64, tira 6 possibilidades. Então, você vai ter 58 possibilidades. Princípio multiplicativo, então, o total de possibilidades no primeiro caso seria as 24 escolhas para o rei preto, vezes as 58 escolhas para o rei branco. Qual seria o segundo caso? O segundo caso seria rei preto no canto. Para colocar o rei preto no canto, observe que eu tenho 4 cantos no tabuleiro. Ó, 1, tá aqui, 2, 3, 4. 4 cantos. Então, para colocar o rei preto no tabuleiro, sua primeira escolha é de 4 cantos. Tá, mas se você colocar o rei preto em um dos cantos, deixa eu pegar uma cor mais, vamos ver se o verde combina mais. Você não vai poder colocar o rei branco em nenhuma dessas 4 possibilidades aqui, ó. Olha só. Então, você tem que, das 64 opções no tabuleiro, você vai ter que fazer retirada aí de 1, 2, 3, 4 possibilidades. Então, vão sobrar 60 possibilidades, princípio multiplicativo de novo. Tá vendo aí? Ok? Beleza. Qual será o meu terceiro caso? Meu terceiro caso seria rei preto. Rei preto no interior do tabuleiro. No interior. Quando eu digo no interior do tabuleiro, seria fora do canto, fora da lateral do tabuleiro. Beleza. Bom, mas quantas opções eu tenho de meio, né? De interior? Ora, para a gente descobrir isso, eu vou pegar uma corzinha aqui, vou pegar o vermelhão. Então, ó, eu não posso colocar ele aqui em nenhuma dessas casinhas, tá vendo? Porque aqui tem lateral, tem canto. Não vou poder colocar ele nem aqui também, porque essa contagem já foi feita. Não vou poder colocar ele aqui embaixo e nem colocar ele aqui embaixo. Então, observe. Sobrou para a gente, na verdade, um tabuleiro 6x6. Sobraram 36 possibilidades para o rei preto. Então, o rei preto, nesse caso, ele vai ter 36 possibilidades. Se o rei preto vai ter 36 possibilidades, observe, ó, o rei branco, ele não vai poder ocupar nenhuma dessas 9 possibilidades aqui, ó, 9. Então, das 36 possibilidades, na verdade, das 64 possibilidades disponíveis, a gente tem que tirar 9 possibilidades, que seriam essas aqui, ó. É o único lugar que o rei branco não pode configurar, tá vendo? Beleza? Bom, então o que sobrou aqui, ó? Eu tenho 64 possibilidades no tabuleiro, eu vou ter que tirar 9, 64 tira 9, vira 55. Ok, princípio multiplicativo. Portanto, o total de possibilidades, será
Vamos pegar aqui 24 vezes 58, mais 4 vezes 60, mais 36 vezes 55. Vou pegar meu poder de Grayskull aqui para ajudar. Poder de Grayskull. Aí, apareceu. Então, seria 24 vezes 58, mais 4 vezes 60, mais 36 vezes 55. Ok? Isso dá um total de 3.612 possibilidades. Beleza. Voltemos lá. 3.612 possibilidades. Tá vendo? Bom, mas e lá a pergunta ainda. E se os dois forem brancos? O que você faria? Olha só. Se... Estou escrevendo de preto, né? Tá, então, se os dois reis forem brancos, teremos quantas possibilidades, né? O que muda? Dá uma pensada aí. E aí? Pensou? O que muda se os dois forem brancos? Pensou? Ora, se os dois forem brancos, observe o seguinte, vamos voltar lá para o tabuleiro. Vamos voltar lá no tabuleiro. Tá, eu vou pegar aqui uma outra cor. Vou fazer um novo rabisco aqui, ó. Imagina o seguinte, você pôs o rei preto aqui e você colocou o rei branco aqui. Então, o rei preto está na posição D3, o rei branco na posição E4, certo? Opa, volta para cá, né? Então, olha só, coloquei o rei preto na posição D3 e coloquei o rei branco na posição E2, E4. Então, acontece, se os dois forem brancos, eu não vou saber distinguir o R1 do R2, concorda? Se eu não vou saber distinguir, então, se, por exemplo, o R2 viesse para cá e o R1 viesse para cá, se um for preto e o outro for branco, então essa formatação, esse layout fica diferente. Então, o R2 branco na posição D3 é diferente do rei branco na posição E4. Mas se os dois forem brancos, então R2, R1 e R1, R2, nessa outra ordem, ficariam a mesma configuração. Portanto, metade das ordens, porque olha só, eu tenho duas ordens para R1 e R2, lembra? R1 e R2 tem duas ordens, duas. Mas aqui, nessa situação, eu não preciso das duas ordens. Se os dois forem brancos, uma ordem é suficiente para a gente contar o total de possibilidades. Sendo assim, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 3.612 casos aí, ó, 3.612 casos, e vou dividir por 2, e o resultado vai ser 1.806. 2 vezes 6, 12, 2 vezes 8, 16, pronto, fechou. Ok? Então, olha só que exercício maneiro, cara. Muito maneiro, muito top. Beleza? Dá uma olhadinha aí. Fechou? Vamos tocar o bonde? Próximo. Cadê meu mouse? Ali está. Vamos pensar aqui, ó. Cuidado com a ordem de contagem, tá? Exatamente essa ordem que eu mostrei para vocês nos reis, tá? Beleza. Essa figura era para aparecer só no exercício 11, mas tudo bem deixar ela aí, ó. Olha o exercício 10.
De quantas maneiras distintas podemos dispor 8 torres distintas em um tabuleiro de xadrez 8x8, de modo que elas não se ataquem? Pensa nisso. Qualquer coisa, aperta a pausa aí e dá uma pensadinha. Eu vou aqui buscar o tabuleiro de novo. Deixa eu apertar a pausa. Beleza, voltei. Tá aqui meu tabuleirozinho. Copiei lá na internet de novo, tá? Beleza, esse aqui é o exercício. Qual que é o número dele? Número 10. Número 10. Fechou. Tá aqui, número 10. Então, o que acontece? Eu tenho 8 torres para colocar aqui no tabuleiro. Lembrando que a torre, ela anda na horizontal ou na vertical. Então, eu não posso colocar torres, duas, na mesma linha ou na mesma coluna. Concorda? Por quê? Porque se eu colocar na mesma linha, elas vão se atacar. Se eu colocar na mesma coluna, elas vão se atacar. E são 8 torres distintas. Então, vou até descrever aqui, ó, para você ver uma parada. Torre 1, torre 2, torre 3, torre 4, torre 5, torre 6, torre 7, torre 8. Dá uma pensada comigo aí. Qual vai ser a minha ordem de contagem? Hein? Dá uma pensada. Viu a pergunta que eu fiz? Qual vai ser a minha ordem de contagem? Deixa eu pegar uma cor mais... Cheguei, tipo ela mais grossa. Tá. A minha ordem de contagem, eu vou estabelecer o seguinte. Vamos colocar a torre 1 primeiro. Depois eu coloco a torre 2. Depois eu coloco a torre 3. Depois eu coloco a torre 4, 5, 6, 7, 8. Essa vai ser minha ordem de contagem. Então, para eu colocar a minha torre, a torre 1, olha só. Eu posso colocar ela onde? Quantas opções você tem? Qualquer posição no tabuleiro, concorda? Então, ó, eu posso colocar a minha torre aqui, ilustrando, certo? Então, a torre 1, olha, eu tenho 64 possibilidades para ela. Beleza? Então, eu vou colocar aqui as quantidades de opções para a torre 1. Eu marquei ela ali em cima só por uma questão de organização mesmo, na hora de contar. Tecnicamente, eu estou pensando que você gastou um tempinho aí dando uma pensada, apertando pausa no vídeo. Tudo bem. Agora, pensa comigo. Eu não vou poder colocar... Acho que eu vou pegar o pincel. Pincelzinho... Um vermelhinho, acho que dá massa, né? Foi bem gordinho. Olha só. Eu não vou poder colocar nenhuma torre, nem na coluna, nem na linha dessa torre que eu já coloquei. Então, quando eu for colocar a torre 2, digamos, a torre 2, eu não vou ter mais um tabuleiro 8x8 para olhar. Observe. Eu tenho que eliminar a linha da torre 1 e tenho que eliminar a coluna da torre 1 para que a torre 2, que vai ser a minha segunda escolha, não ataque a torre 1. Então, eu posso colocar a torre 2 em qualquer posição aqui desse tabuleiro 7x7 que sobrou. Só ilustrando, digamos que eu coloque ele aqui, olha só. Então, quantas opções eu tenho para a minha torre 2? 49, ok? 49 opções. Isso quer dizer, fazendo a mesma análise, que a próxima torre eu não posso colocar nem na linha da torre 2, nem na coluna da torre 2. Então, vai sobrar um tabuleiro 6x6 para eu colocar a minha próxima torre, que é a torre 3. Então, digamos que eu coloque a torre 3 bem aqui. Então, a torre 3 ela vai ter 36 possibilidades.
Segue o bonde, ó. Elimina a linha da torre 3, elimina a coluna da torre 3. Vai sobrar um tabuleiro 5 por 5. Vamos pegar aqui. E aí eu vou colocar a minha torre 4 nesse tabuleiro 5 por 5. Tabuleiro 5 por 5 eu tenho 25 opções. Digamos que essa opção foi aqui. Segue o bonde, elimina a linha, elimina a coluna, sobra um tabuleiro 4 por 4. Esse tabuleiro 4 por 4 eu vou colocar aqui a minha torre 5, tá vendo? Então, a minha torre 5 tem 16 possibilidades. Digamos que eu coloquei ela aqui. Aí eu vou agora pegar a torre 6. A torre 6, o que eu vou ter de possibilidades? Elimina a linha, elimina a coluna da torre 5. E nós vamos ter um tabuleiro 3 por 3 com 9 possibilidades. Segue bonde. Aqui, vamos pegar outra corzinha. Digamos que eu coloquei a minha torre 6 aqui, né? Então, elimina a linha da torre 6, elimina a coluna da torre 6. Vamos pegar agora o marrom. Então, a torre 7, observe, a torre 7 ela vai ter 4 opções. Desse tabuleiro 4 por 4 que sobrou, digamos que eu coloquei aqui, elimina a linha da torre 7, elimina a coluna da torre 7, sobra uma única posição para a torre 8. Opa! Uma única posição para a torre 8. Pelo princípio multiplicativo, ou princípio fundamental da contagem, o resultado vai ser, deixa eu voltar aqui para o normal. Olha só, 64 é a mesma coisa que 8 vezes 8, 49 é 7 vezes 7, 36 é 6 vezes 6, 25 é 5 vezes 5, 4 vezes 4, 3 vezes 3, 2 vezes 2, e para ficar elegante, 1 vezes 1. Então, na verdade, o que está rolando aqui? Ó? Como a multiplicação ela é comutativa, eu posso escrever aqui, ó, 8 vezes 7 vezes 6, 5, 4, 3, 2, 1, vezes o outro 8, o outro 7, o outro 6, o outro 5, 4, 3, 2 e 1. Então, na verdade, o que está rolando aqui? Ó? 8 fatorial vezes 8 fatorial, que é a mesma coisa que 8 fatorial ao quadrado. Pronto. Fechou. Mas lembre-se que eu deixei outra pergunta lá. Ó. E se elas forem todas brancas? E se elas forem todas brancas? E se todas as torres forem brancas? Olha aí, galera. Pensa aí um pouquinho. Pensou? Aperta a pausa. Vai pensar. Véi, você tá esperando eu responder, né? Aperta a pausa, velho. Véi, você não apertou pausa. Aperta você também, vai, aperta. Pronto, apertou? Tá. Então vamos lá. Posso resolver? Te peguei, você não apertou pausa ainda, seu safado. Gente, olha aí. 8 torres. 8 torres, eu até pus cada uma de uma cor aí, ó. 8 torres tem quantas ordens? 8 torres tem 8 fatorial ordens, e aqui seria a torre 8, né? 8. Se todas elas forem iguais, importa a ordem que elas estão dispostas aqui, ó. Se a verde vir para o lugar da vermelha, e a vermelha vir para o lugar da verde, sendo elas distintas, isso faria diferença. Mas se elas forem todas brancas, eu não vou perceber que a torre 2 veio para a posição da torre 1 e nem que a torre 1 veio para a posição da torre 2. Então, das 8 fatorial ordens disponíveis para as 8 torres, eu preciso de uma ordem apenas.
Então, eu tenho que pegar os 8 fatorial ao quadrado possibilidades e eliminar as 8 fatorial ordens das 8 torres. Isso vai me dar 8 fatorial de possibilidades. Ok? Exercício top também, né, galera? Muito massa, muito top. Vamos lá. E aí, temos essa parada aí, ó. De novo, cuidado com a ordem. Dispondo de 4 cores distintas, de quantas maneiras podemos pintar os estados da região sudeste, de modo que territórios vizinhos não fiquem com a mesma cor? Olha só. Isso aí é um clássico para análise de ordem de contagem. Tá? Vamos lá, vamos para o nosso cadernão aqui. Mas eu vou precisar ir lá no Google de novo, porque eu não sou muito bom para desenhar o mapa da região centro-oeste. É na centro-oeste da sudeste, né? Tá, então, peraí, eu vou roubar uma lá no Google, peraí. Opa, botão errado. Olha aí, galera, voltei, foi tão bom que eu achei um mapa que já está pintado. Então, tem que ser desse jeito aí, ó. Tem que ser mapa pintado assim, de modo que territórios vizinhos não tenham a mesma cor. Tá vendo aí? Tá, mas quantas cores eu tenho disponível? Deixa eu ver. Cuidado com a dispondo de 4 cores distintas, beleza? 4 cores distintas. Então, o que eu tenho aqui? Conferindo 4 cores, isso. Então, ó, eu tenho aqui, ó, Minas Gerais, eu tenho São Paulo, que fica aqui, esse aqui do lado é o Rio de Janeiro, e esse aqui é o Espírito Santo. Vocês matou a aula de geografia, gente? Então, olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4 estados. Tá vendo? 4 estados. Pensa aí. Quem que você vai pintar primeiro? 4 possibilidades, 4 estados, ó. Para pintar primeiro, eu posso pintar São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Eu tenho 4 possibilidades de primeira escolha. Vou escolher o primeiro que eu vou pintar. Escolhido o primeiro cara que eu for pintar, eu vou escolher o próximo. E aí o próximo vai ter 3 possibilidades. Para escolher o próximo, eu vou ter 2 possibilidades. Para escolher o próximo, eu vou ter uma possibilidade. Então, eu tenho 4 fatorial, olha só. 24 ordens de contagem. Todas são boas. Qual ordem de contagem você usaria? Muito cuidado com a ordem de contagem. E aqui, esse exercício está aqui para quê? Para eu te dar uma outra dica. Mais uma. Ataque as restrições primeiro. Por quê? Para não dar merda. Ataque as restrições primeiro. Quais são as restrições desse exercício? Lê lá de novo. De quantas maneiras podemos pintar os estados da região sudeste de modo que territórios vizinhos não fiquem com a mesma cor? Caiu um exercício parecido no Enem, da taça. Era do logotipo da taça da Copa do Brasil. Não sei se vocês fizeram esse exercício, mas o que teve de brodinha errando foi brincadeira. Vamos lá. Então, você poderia pensar, eu queria que vocês pensassem, cada um de vocês, em uma ordem de contagem, para a gente agora fazer a contagem juntos, tá? Então, digamos que você escolheria São Paulo para pintar primeiro, porque é verde, sei lá, achei bonito esse verde. Depois eu vou escolher Minas Gerais para pintar, né? Aí depois eu vou escolher o Rio de Janeiro. A bolinha sai daí. E por último eu vou escolher o Espírito Santo. Aqui.
Tá bom? Vamos lá. Para pintar São Paulo, eu tenho 4 cores. Então, tem 4 possibilidades para pintar São Paulo. Quando eu pintar São Paulo e for pintar Minas, Minas faz divisa com São Paulo, né? Então, eles não podem ficar com a mesma cor. Então, Minas tem uma possibilidade a menos. Qual a possibilidade? A cor que foi pintada no estado de São Paulo. Depois a gente vai pintar o Rio de Janeiro, né? Olha só. O Rio de Janeiro ele faz divisa com Minas e faz divisa com São Paulo. Então, eu tenho que excluir a cor de Minas e a cor de São Paulo para pintar o Rio de Janeiro. Tá vendo? 2 possibilidades. Quando eu for pintar o Espírito Santo faz divisa com Minas, o Espírito Santo faz divisa com o Rio de Janeiro. Então, para pintar o Espírito Santo, eu tenho que tirar a cor de Minas e tenho que tirar a cor do Rio de Janeiro. Das 4 possibilidades, tira a cor do Rio de Janeiro, tira a cor de Minas, sobram 2 possibilidades. Princípio multiplicativo, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 4, então você tem 48 possibilidades, certo? Tá, agora vamos apagar esse povo aqui. Olha só. E vamos pintar assim, ó. Vou mudar a ordem de contagem. Vamos pintar São Paulo. Depois que a gente pintar São Paulo, vamos pintar o Espírito Santo. Depois que a gente pintar o Espírito Santo, vamos pintar Minas Gerais. E depois que a gente pintar Minas Gerais, nós vamos pintar o que sobrou, que é o Rio de Janeiro. Beleza? Tá, agora vamos pensar aí. O que está acontecendo aqui? Para eu pintar São Paulo, eu vou ter 4 possibilidades. Qualquer cor, né? Quando eu for pintar o Espírito Santo, observe, eu só pintei São Paulo. Mas o Espírito Santo não faz divisa com São Paulo. Então, eu vou ter 4 cores para pintar o Espírito Santo, né? Depois eu vou pintar Minas. Tudo bem, se eu for pintar Minas agora, eu vou ter quantas possibilidades? Dá uma pensada aí. Quantas possibilidades? Quem disse 3? Quem disse 2? Depende. Observe que esta ordem de contagem gera uma dependência para pintar Minas Gerais. Alguém consegue ver essa dependência? Não? Então vamos lá. O que acontece? Minas Gerais, na verdade, pode ter 2 possibilidades. Por quê? Porque igual eu pus aí, ó. Vamos pôr 3 primeiro. 3. Minas Gerais pode ter 3 possibilidades. Sim, pode ter 3, porque se São Paulo tiver de azul e o Espírito Santo tiver de azul, aí Minas tem 3 possibilidades. Tudo bem? E pode, não pode? Eles não fazem divisa. Se eles não fazem divisa, então São Paulo e Espírito Santo podem ter a mesma cor. Não tem problema. O 4 do São Paulo e o 4 do Espírito Santo tá certo. Tá de boa. Só que, como você tem 4 possibilidades aqui, 4 possibilidades aqui, essas possibilidades podem ser iguais, ou essas possibilidades podem ser distintas. Então, ó, se o Espírito Santo tiver de azul e o São Paulo, o estado de São Paulo, tiver de vermelho, olha só, eles estão com cores distintas. Então, Minas Gerais não vai poder ser azul, não vai poder ser vermelho. Das 4 cores, tira o azul, tira o vermelho, então Minas Gerais tem 2 possibilidades. Olha só. E o Rio de Janeiro vai depender do que aconteceu com Minas Gerais, concorda? Então, peraí. Observe que a merda rolou exatamente
em Minas Gerais. Observe, nesta ordem de contagem, a escolha de Minas, a escolha de pintar Minas, depende das escolhas anteriores. E, pessoas, normalmente, vai dar essa merda aqui, ó. Não quer dizer que você não consiga resolver o exercício. Quer dizer que eu não tenho um princípio multiplicativo. Quer dizer que eu tenho um princípio aditivo. Por quê? Porque, olha só, se o São Paulo e Minas estiverem com a mesma, no caso do Espírito Santo, né? Estiverem com a mesma cor, vai acontecer uma coisa. Se eles estiverem com cor diferente, vai acontecer outra coisa. Então, pode rolar aqui os dois com cores iguais, isso vai gerar uma quantidade de casos. Podem os dois estarem com cores diferentes, e essas cores diferentes vão gerar outra quantidade de casos. E óbvio, por quê? Porque 3 é diferente de 2. Então, meus amigos, muito cuidado com as ordens de contagem. Como é que você faz para não cair nesse problema? Pessoas, ataque as restrições primeiro. Nessa primeira ordem, o que a gente fez? A gente pintou São Paulo primeiro e depois foi pintar Minas. É uma boa escolha? É. São Paulo e Minas têm fronteira, então eles não podem ser pintados com a mesma cor. Depois que a gente pintou Minas, a gente foi pintar o Rio de Janeiro. Boa escolha? Claro. Rio de Janeiro faz divisa tanto com Minas, que você já pintou, quanto com São Paulo, que você já pintou. E observe que dessa forma eu atendo todas as restrições. E as restrições aqui são, na verdade, é uma única restrição. Territórios vizinhos não podem ser pintados com a mesma cor. Quando você chega aqui no Espírito Santo, ó, você já pintou Minas, restrição, tá vendo? Você já pintou Rio de Janeiro, cuidado, restrição. Então, essa aqui é uma boa ordem, e o que está correto aqui, então, são as 48 possibilidades. Vão existir situações em que nenhuma das ordens de contagem gera princípio multiplicativo. E aí, o que você faz? Simplesmente separa os casos. Exemplo, a gente acabou de fazer. Esse não. Esse. Os reis no tabuleiro. Tá vendo? Então, olha só. Eis mais um exercício com as ordens de contagem. Espera aí. Para tomar cuidado, né, com as ordens de contagem. Deixa eu não apertar o botão errado aqui. Aí. Galerinha, então é o seguinte, quais são as dicas? Voltando, desde o começo. Primeiro, leia o exercício. Descubra o que você está contando. Não descobriu o que está contando? Experimente o exercício. Monte casos. Deixa eu ver. O que ele está falando? Caso 1, caso 2. Quiçá caso 3, caso 4. O exercício é grande demais, reduz ele. Põe ele pequeno. Lembra dos anagramas? Põe ele pequeno, analisa o que está acontecendo. Entendeu? Expande. Entendeu? Conta. A gente não sai contando o exercício sem ter entendido o que o exercício está pedindo. Que agrupamentos os exercícios estão pedindo. Depois, o que você vai fazer? Você vai escolher uma boa ordem de contagem. E tomar cuidado com essa ordem de contagem. O que é uma boa ordem de contagem? Uma boa ordem de contagem é aquela ordem em que nenhuma escolha se torna dependente das escolhas anteriores. Caso isso aconteça e se for inevitável, quebra em princípio aditivo. Caso 1, faz assim. Caso 2, faz assim. Caso 3, etc, etc, etc. Então, cuidado com as suas escolhas de ordem de contagem. O que mais que a gente aprendeu? A gente aprendeu ainda o seguinte,
Algumas ordens de contagem são importantes para a contagem, outras ordens não são. Quando eu deixo os 2 reis brancos, não importa qual rei foi escolhido para colocar no tabuleiro primeiro e qual rei foi colocado depois. Se eu mudar a ordem desses 2 reis têm 2 ordens, assim como fizemos os anagramas de ovo, lembra os anagramas de ovo? Nós fizemos anagramas de barata. Então, a ordem desses 2 reis não vai importar para o agrupamento. Então, das 2 ordens disponíveis, você pega só uma. Como é que você pega só uma? Pega a galera e divide, pá, por 2. Tabuleiro com as 8 torres. As 8 torres distintas têm 8 fatorial ordens distintas. E todas as ordens vão influenciar na disposição, no layout que vai ficar lá no tabuleiro. Agora, se as 8 torres forem brancas, 8 torres brancas, não importa a ordem que elas estão dispostas no tabuleiro. Isso não vai fazer nenhuma diferença. Imagine você tirando uma foto desse tabuleiro com as 8 torres distintas, cada uma de uma cor. Então, se você muda as peças, as torres de lugar, então o que vai acontecer? Você vai enxergar uma foto diferente daquela foto que você tirou, concorda? Então, imagine assim, você configurou o tabuleiro de modo que uma torre não ataque a outra. Olha a dica, lembra? Experimentar o exercício, analisar o que ele está falando, entender, compreender. Tá, mas aí você fala, vamos voltar ao início do exercício. Como é que eu faço um tabuleiro com 8? Tudo bem, começaria então você com um tabuleiro 4x4, 3x3, analisa o que acontece e depois expande a ideia. Aí você enxergaria melhor. Então, imagina essa foto que você tirou com as 8 torres brancas. Pá! Você muda as torres de lugar, simplesmente configura ele com as 8 torres brancas. Tira uma foto. Pá! Depois você vai lá, muda 2 peças brancas de lugar. Tira a foto de novo. Você não vai saber distinguir uma foto da outra. Agora, se todos eles forem de cores diferentes, tira uma foto, configura, tira uma foto. Pá. Tudo bem? Muda só a ordem de 2 delas, Tira a foto. Você vai saber que a foto de uma está diferente da outra, ok? Então é isso aí, galera. Próximo passo agora qual que é? Formalizar a nossa contagem. Como assim formalizar a nossa contagem? Nós vimos alguns grupos interessantes de contagem. Nós podemos separar os grupos de contagem de acordo com as suas qualidades. E é isso que a gente vai fazer na próxima vez que a gente se encontrar, tá bom? Um beijo, um abraço para vocês. Povo.